490 a.C., o Império Persa, sob Dário Pirns, estava em plena expansão. Motivado por uma vingança contra Atenas e Eretria, que apoiaram a revolta jônica e saquearam Sardes, Dário decidiu agir. Com seus generais Datis e Artafernes à frente, o exército persa avançou, capturando Eretria e se preparando para atacar a Grécia. Atenas sabia que o embate era inevitável. A resposta persa não era apenas militar, mas também uma demonstração de poder. Os persas queriam mais do que territórios, eles queriam punir quem ousou desafiar sua hegemonia. Para Atenas, o momento de enfrentar o gigante persa estava se aproximando. Dessa forma, o palco estava montado para o que seria um confronto decisivo. Com a vingança persa à espreita, a tensão crescia. E agora a Grécia precisava se preparar para resistir ao que parecia ser uma força imparável. Com a notícia da invasão persa se aproximando, Atenas começou a se preparar com urgência. Sabendo que enfrentariam um exército maior, os atenienses buscaram apoio, mas só encontraram auxílio significativo em Plateia. Os espartanos, por causa de festividades religiosas, atrasaram sua ajuda, deixando Atenas à mercê do inimigo. Essa situação de vulnerabilidade criou um senso de urgência entre os atenienses. Mesmo sabendo que estavam em desvantagem, eles decidiram enfrentar o exército persa de frente. A confiança em sua própria força, especialmente nos hoplitas, e o conhecimento do terreno local alimentavam sua determinação. E assim, com coragem e estratégia, os atenienses se colocaram em posição. A batalha iminente seria decisiva, e o futuro da Grécia dependia de como eles se sairiam diante das forças persas. A tensão aumentava e a falta de reforços só tornava o momento mais dramático. De um lado, o exército grego era composto por hoplitas, soldados pesadamente armados e organizados em uma formação de falange. Esse tipo de formação era ideal para combates corpo a corpo, com seus escudos sobrepostos e lanças apontadas, criando uma barreira quase impenetrável. Eles se preparavam para usar essa vantagem ao máximo contra as forças persas. Já o exército persa era mais diversificado, composto por infantaria leve, arqueiros habilidosos e uma temida cavalaria. Além disso, contavam com os imortais, uma unidade de elite altamente treinada. Porém, essa diversidade também significava que os persas não estavam tão preparados para batalhas travadas em terrenos como o de Maratona, que favoreciam as táticas gregas. Com essa diferença fundamental nas composições dos exércitos, as estratégias precisariam ser bem ajustadas. A superioridade persa em números não era suficiente para garantir uma vitória rápida. Ambos os lados sabiam que a habilidade no campo de batalha seria crucial para decidir o resultado. Embora os gregos estivessem em menor número, com apenas 10.000 hoplitas contra 25.000 soldados persas, eles contavam com um grande aliado, o terreno. A planície de Maratona oferecia vantagens táticas que os atenienses sob o comando de Milcíades souberam explorar. Sua estratégia? Fortalecer os flancos e atrair os persas para o centro, onde seriam cercados. A desvantagem numérica, no entanto, não era motivo de desespero para os gregos. Eles confiavam na formação de falange e na disciplina de seus soldados, sabendo que a batalha seria mais sobre estratégia do que força bruta. Milcíades precisava garantir que os persas caíssem na armadilha e que sua tática funcionasse como planejado. Com esse plano em mente, os gregos estavam prontos para enfrentar um exército muito maior. A tensão estava no ar e cada movimento no campo de batalha seria decisivo. Agora, tudo dependia de como os persas responderiam ao inesperado ataque grego. Quando o primeiro raio de sol cortou o céu, os gregos avançaram. Imagine a tensão no ar, o som das armaduras e escudos ressoando enquanto os hoplitas corriam em direção aos persas. Não havia tempo para hesitação. O ataque surpresa foi tão feroz que os persas mal tiveram tempo de reagir. Você poderia quase sentir o chão vibrar sob os pés deles, enquanto o choque entre as linhas se aproximava. O impacto foi devastador, e a força do ataque grego pegou o inimigo despreparado. No centro da batalha, a linha grega cedeu, e por um breve momento, parecia que os persas iriam triunfar. O caos era palpável, mas os flancos gregos, em uma manobra calculada, fecharam rapidamente em torno dos persas, transformando o que parecia uma vantagem em um pesadelo. Imagine o desespero nos rostos dos soldados persas, cercados por todas as direções, sem escapatória. O barulho das espadas e lanças, os gritos de comando e o som das formações se rompendo ecoavam pela planície. Esse foi o momento em que tudo mudou. A batalha, que antes parecia perdida, agora era dos gregos. Os persas, outrora confiantes, estavam em pânico, tentando fugir do cerco implacável.
E enquanto os hoplitas avançavam, o destino dos persas estava selado. A perseguição começaria logo e a vitória seria dos gregos. Com o cerco dos flancos gregos completo, os persas começaram a recuar em direção aos seus navios. Imagine o caos, com soldados correndo em desespero, tropeçando, alguns presos nos pântanos que rodeavam o campo de batalha. O terreno que antes favorecia os gregos, agora se tornava uma armadilha para os persas. Cada passo em falso era uma queda, e as perdas começaram a se acumular rapidamente. A perseguição dos atenienses era implacável, como se cada soldado grego sentisse o gosto da vitória se aproximando. O campo de batalha estava coberto de corpos, e a resistência persa desmoronava. Heródoto relata a morte de 6.400 persas, mas os números variam. O que se sabe com certeza é que as baixas gregas foram incrivelmente baixas em comparação. Eram apenas 192 homens, mas para os atenienses, cada vida perdida representava um sacrifício heróico. A sensação de triunfo estava no ar, com a vitória tão próxima que eles podiam quase tocá-la. Enquanto os persas lutavam para embarcar em seus navios e escapar, os gregos estavam à beira de uma das maiores vitórias da sua história. A batalha estava decidida, mas a lenda ainda estava por ser escrita. E com os persas em fuga, uma nova história começava a emergir, uma história que seria contada por séculos. No calor da vitória, algo lendário estava prestes a acontecer. Dizem que Feidípides, um mensageiro grego, foi escolhido para correr de maratona até Atenas com uma missão clara: anunciar a vitória. Imagine o cansaço extenuante após a batalha, e mesmo assim, ele partiu. Cada passo, uma luta contra o próprio corpo. Sua corrida épica de 42 quilômetros sob o sol grego tornou-se uma das maiores histórias de resistência. Ao chegar em Atenas, Feidípides teria apenas conseguido dizer: "Vencemos", antes de cair morto de exaustão. Esse momento marcou não só a vitória militar, mas também a criação de um símbolo de perseverança e coragem. A corrida de Feidípides se transformou no que conhecemos hoje como a maratona, uma homenagem à sua resistência e ao triunfo grego. Sua história ecoa até os dias de hoje, inspirando competidores e lembrando-nos de que a coragem tem um preço, mas também deixa um legado. A Batalha de Maratona não foi apenas uma vitória no campo de batalha, foi o nascimento de uma lenda. A Grécia, com seus hoplitas e heróis, mostrou ao mundo que um exército menor, quando bem treinado e determinado, pode superar as adversidades. Mas a verdadeira vitória grega foi a coragem imortalizada, uma vitória que correria para sempre nas páginas da história. A Batalha de Maratona nos ensina que, quando há coragem, determinação e uma estratégia clara, até os maiores desafios podem ser vencidos. O legado desse confronto não está apenas nas vitórias militares, mas no exemplo de superação que deixou para as futuras gerações. E se você quer continuar aprendendo e se inspirando com histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Juntos, vamos explorar mais lições do passado que ainda tem muito a nos ensinar.